Vamos mais uma noite de Santa Ceia, noite na casa do nosso Deus, esse lugar que o Senhor preparou para nós. Vire para o seu irmão, que preparou para você. E nós podemos perceber que esse local está cheiroso, perfumado. Por quê? Porque os membros, desse corpo de Cristo se preocupam com isso. E estiveram aqui na sexta-feira e deixaram desse jeitinho, perfumado, gostoso, para nós adorarmos a Deus. Amém? Louvamos ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu quero, juntos nessa noite, ler no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, irmãos, 22, do versículo 7 em diante. 24 é depois. Capítulo 22, do versículo 7 em diante. Você pode, quem quiser, pode se colocar em pé, outros que não puderem também, não precisa, pode ficar se assentado. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. E eles perguntaram: onde desejas que preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrarem na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspede no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala do andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pode se sentar. Jesus, ele nos ama. E ele demonstrou o seu amor, dando a sua vida. Jesus, ele tinha um momento, irmãos, para estar com os discípulos, antes da sua morte. E ele preparou esse momento. Jesus, ele prepara, ainda que para ele era um momento de sofrimento, não aquilo que ele iria viver ali com os discípulos, naquele momento. Mas para ele, o momento que eu falo de reunião com os discípulos, de estarem todos juntos, era muito importante. Então, esse momento que Jesus ele prepara para nós como hoje, é muito importante. Não é simplesmente mais uma Santa Ceia. É um momento importante, o qual nós não vamos poder repetir novamente. Porque hoje, há um minuto atrás, já foi. E foi importante tudo que nós fizemos, tudo que nós realizamos. Então foram momentos bons. E ele preparou um lugar. Ele não ia deixar eles sem uma orientação. Ele não nos deixa sem nos orientarmos a respeito de nada. O que ele fala, a sua palavra não nos deixa dúvida. Ela é clara, ela é limpa, ela é verdadeira.
Amém. Então, isso que ele traz ao nosso coração. Por quê? Porque os discípulos iriam viver momentos depois que ele se ausentasse, Cristo, mas ele deixaria o Espírito Santo. Eles viveriam momentos depois que precisariam da orientação daquele momento passado. Então, um pai, ele orienta o filho que muitas vezes está se preparando para casar, está se preparando para ir para o começo de um trabalho, para ir para uma viagem, para ir para uma reunião de negócio, para ir para a escola. O pai, ele prepara. O irmão também aconselha. Então, o que Jesus fez com eles? Iria orientá-los a respeito do que iriam passar. Só que eles não estariam sozinhos. O Espírito Santo estaria com eles. Amém. E o Espírito Amém. Santo está com quem? Conosco. Amém. Dentro de nós, não é sobre, dentro de nós. Então, ele iria preparar um lugar. Mas para isso, ele pegou Pedro e João. Poderia ser outros discípulos? Poderia. Mas os dois representariam os outros naquilo que ele iria enviar naquele momento. Então, Pedro e João representariam os discípulos. E hoje, às vezes, na igreja, pode ser dois irmãos que o pastor vai designar para representar a igreja. Há uma igreja que pode enviar um convite, uma outra igreja para a nossa aqui da Vila Rica, pedindo às vezes que compareça a algum evento. E da nossa igreja da Vila Rica, às vezes podem ir dois irmãos ou duas irmãs para representar a nossa igreja. Por quê? Porque nós precisamos muitas vezes manter também essa comunicação, esse acesso, ter essa ponte, irmãos. Por quê? Porque nós somos irmãos, seja daquela denominação, seja qual for, eles são os nossos irmãos. Amém. Em Cristo. Amém. Em Cristo. Compartilhamos o quê? A mesma fé. Amém. Então, pessoas podem ir representar. E Jesus designou Pedro e João para essa tarefa, que era o quê? Muito importante. Então, naquilo para que você for designado, lembre-se sempre que eu for designada, são tarefas importantes, são situações importantes, a qual nós devemos observar e ouvir o que o mestre fala. Eles precisaram o quê? Ter o ouvido ali atento. Então, quando nós ouvimos bem, nós realizamos a tarefa bem. Quando nós ouvimos mal, talvez há algum prejuízo aí no percurso da nossa fala, daquilo que nós estamos realizando. Porque se nós realizamos muitas coisas às pressas, será que vai sair bem? Se nós realizamos com um pouco mais de calma, de tranquilidade, como que será o resultado dos dois? Então, eles precisaram ouvir bem aquilo que Jesus falou. Ó, vocês vão em tal lugar, só que neste lugar vocês vão encontrar um homem com um cântaro, aonde ele entrar é esse o lugar. Então Cristo não vai nos deixar com dúvida de situações. Amém. Sabe? Daquilo que foi muitas vezes falado. Às vezes a palavra de Cristo foi lançada, como foi lançada uma vez para Pedro. Olha, Pedro, você já pescou,
mas eu quero que novamente você lance a rede ao mar. Você vá, mas no mesmo lugar, Senhor, no mesmo lugar. Vai para lá, para o mar. E você vai lançar a rede. Então, a palavra é lançada. Basta o quê? Ouvirmos e fazermos o que o mestre falou, ordenou. E eles ali fizeram, foram, observaram aquele homem entrando. E é este o lugar. Foram até lá, conversaram e falaram o quê? Olha, onde é o lugar, o ambiente que o mestre falou que é para recebê-lo? E aí ele mostrou para eles. Eles teriam um tempo ali para preparar a ceia. E era o que Jesus queria que eles fizessem. Nós sabemos que quando o povo ele foi liberto, do Egito, através de um homem de Deus, que foi Moisés, qual tirou, antes da caminhada, um anjo ali da morte passou, e nas casas que não tinham sangue aspergido, o anjo entrava e o primogênito morria, era levado. Então, todos aqueles que ouviram a orientação, eles foram o quê? Eles foram livres. Não tiveram esse dano. Não tiveram esse prejuízo do lar. Olhar e de repente não ver um filho ali dentro de casa. Mas eles observaram como fizeram dentro do lar tudo aquilo, a orientação para se alimentar. Então, foram tirados. O que Jesus veio fazer? Nos tirar, irmãos, da condição que nós estávamos. Não é dizer eu não vivo mais no mundo, eu não convivo, eu não sou mais do mundo, porque nós estamos aqui. Amém. Você não convive, às vezes, com pessoas que podem falar um monte de coisa, podem agir de alguma forma que às vezes traz tristeza. Nós vivemos, nós estamos no mundo, nós não estamos isolados de dizer agora eu sou um cristão, eu vou viver clausurado. Não. A diferença vai ser, no meio de tudo isso, você resplandecer a sua luz. Amém. Amém. Resplandecer a sua luz. Amém. Eu dou aula para o primeiro B, que é ensino médio, e eu vejo ali alunos que querem aprender e os alunos que não querem. E às vezes eu parei e fiquei olhando e pensando, Deus, como que eles ali sobrevivem, esses que querem aprender, porque os outros fazem barulho, bagunça, e os outros, em meio a tudo isso, estão lá, então ouvindo e fazendo as tarefas. Aí eu imaginei, falei, um cristão no meio de uma situação, de um mundo que às vezes corre para um lado que Jesus não quer. Que nós não queremos às vezes para a nossa vida, e nós lutamos e sabemos que é uma luta do espírito, da carne em nós. Então, às vezes nós vemos as pessoas indo e muitas vezes o sal, ele vai ter que ter o seu sabor em meio a situações como essa. Que vem para tentar o quê? Puxar, tragar para o outro lado. Às vezes é colocado o quê? De repente, uma jovem que começa a ter um relacionamento com um rapaz que não é cristão. Ela pode ter depois, sofrer consequências disso? Pode. Por quê? Talvez o que é mais fácil, ela trazê-lo para Cristo ou ele levá-la para o mundo. Nós temos que pensar. Então, a luz, ela brilha. Amém. Em meio a situações caóticas, a momentos
E o que Jesus estava fazendo? Estava preparando eles, porque eles iriam sofrer também no corpo situações difíceis que os levaria à morte por professar a fé em Cristo, por dizer que estariam servindo ali a um Deus vivo, verdadeiro, Amém. a um Deus real. Eles passariam hoje, às vezes o tempo que mudou, está mais frio ou está chuvoso, né? Muitas vezes deixamos até de sairmos de casa e falar: hoje é um dia de culto, mas eu vou ficar em casa. Imagina o sofrimento deles por causa do amor a Cristo. Muitas vezes sofrendo no próprio corpo, dores, por dizer: eu sirvo a Jesus. Paulo perseguia, depois ele foi o quê? Perseguido. Mas ele sabia o Deus em quem ele tinha crido, em quem ele entregou a vida dele. Irmãos, nós sabemos o Deus ao qual nós entregamos a nossa vida. Nós sabemos o que? Do amor dele por nós. Como, pastora? Olhe para a cruz, ela está vazia. O amor dele foi demonstrado dessa forma. Alguém que se entregou por nós, verteu o seu precioso sangue. É por isso que nós estamos aqui. Amém, Pai. Sabendo que ele prepara um momento à mesa com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam caminhando com ele, aprendendo com ele, mas ele prepara um lugar à mesa. Um lugar à mesa é importante, irmãos. Esse lugar à mesa é importante para a família, é importante para a igreja. Quando nós estamos reunidos para comer, que demonstra o que? A intimidade. Demonstra, naquele momento que ele estava à mesa com seus discípulos, a sua presença à mesa. Quando a igreja se reúne, está junto, está demonstrando o quê? Que a presença de Jesus está ali. Amém. Ontem nós tivemos um momento aqui à mesa. Amém. A mesa antes e depois. Mas a mesa onde podemos compartilhar das coisas que são nossas. Sabe, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós servimos, e aquilo que falamos, ou rimos, ou brincamos, é a respeito desse Deus, daquilo que Ele faz na nossa vida. Oh, glória! Né? Compartilhamos coisas que vão edificar, que vão consolar. E é nesse momento que Ele está à presença, Ele pode ver, olhar para os seus discípulos. Eu não vou falar da personalidade, daquilo que aconteceu, de cada um ter os seus momentos, porque nós sabemos que um negou a Jesus, né? O outro não acreditou, e assim por diante. Um o traiu, mas ele sabia que eram pessoas que eram limitadas, como nós. Nós somos pessoas também que temos os nossos limites. Nós temos o quê? As nossas fraquezas, como seres humanos. Mas o poder de Deus, Amém, Ele faz o quê? Ele nos aperfeiçoa. O poder de Deus, Ele vem sobre a nossa vida para nos trazer essa graça maravilhosa, aonde podemos sim reconhecer às vezes os nossos erros, saber que Jesus nos purifica de todo o pecado, porque o sangue dele é poderoso, sangue derramado na cruz do Calvário. Irmãos, momentos que nós temos e momentos que nós devemos aproveitar. Momentos que nós devemos aproveitar. É um culto de oração. Por que eu estou no culto de oração? Eu vim para orar. É o lugar que Deus
Colocou como ele falou, olha, vai em tal lugar, entra lá, deu toda a orientação. Você tem um lugar para você conduzir, para ouvir a palavra. Deus já colocou na sua vida. Nós não precisamos, às vezes, ficar perguntando, Deus, para onde eu vou, para onde eu irei? Deus já colocou. Já colocou uma igreja, já colocou irmãos, já colocou pessoas que podem estar ao nosso lado. Pessoas que são o quê? Suficientes. Suficientes para em muitas coisas, irmãos, nos ajudar, nos orientar. Ele colocou. E aí, o que ele faz? Prepara esse lugar. Porque ele sabe que nós precisamos. E precisamos, em cada culto, ter o quê? Este momento. É um momento de oração, eu preciso orar. É só o culto de oração? Não. Nós podemos entrar no nosso quarto, na nossa casa. Você pode estar no ônibus. Você pode estar dirigindo o carro. Às vezes eu estou dirigindo o carro, estou orando. Eu acho que quem passa fala assim, ó, mas vamos lá. Quem passa do lado e vê. Mas nós estamos o quê? Na nossa comunhão com o nosso Deus. Fazendo aquele tempo e valendo. Sabe? Valendo a pena. Se é num lugar que às vezes você não pode ficar falando, que não é dentro do carro, mas às vezes você está ali meditando. Então, se eu estou na igreja, eu vou orar por quem? Eu vou interceder por quem? Porque nós procuramos o quê? Sair só do da nossa família. Vou orar com meus filhos e pronto. Não. Nós vamos ampliando. Nós vamos ampliar mais. Porque tem o meu irmão. Ele está enfermo, ele está com um problema espiritual, ele anda abatido. Aquele irmão lá, as portas estão fechadas. O outro está com problema, está enfermo. Vamos fazer o que? Nós vamos orar uns pelos outros. Então, é o lugar que Cristo nos preparou. Amém. E faz com que, como igreja, nós possamos interceder uns pelos outros. Então, ele prepara lugar, ele reserva, ele encontra já a mesa preparada. Encontrar a mesa preparada é encontrar como nós chegamos aqui, encontrar um ambiente gostoso, onde pessoas já estiveram realizando isso, é encontrar essa mesa já pronta, é encontrar um sábado que nós chegamos aqui já preparado. Então, ir preparando. Jesus chegou, já estava preparado. Preparado o que, irmãos? A nossa vida. Amém. Você veio para uma noite de Santa Ceia, é vir com o coração aberto. É vir pronto, Jesus, eu vou cear. Jesus, eu quero pedir perdão, Senhor, por isso. Eu quero, Senhor, amado, poder, nesses momentos, se alguma coisa eu tenho com alguém, me acertar. E fazer com que isso não seja só, irmãos, só para o dia de ceia. Às vezes a gente fala, não é só no dia de ceia. A gente vai vendo as coisas e a gente faz isso a qualquer momento. Amém, né? Amém. Na nossa vida. Então, trazer. Ele fez o quê? Sentados à mesa, podendo repartir ali com aqueles discípulos tudo que ele, em palavras, iria falar, iria acontecer. Então, as palavras dele, ela é poderosa. Amém. As palavras do Senhor, elas são eficazes. Ela é eficaz, ela é verdadeira. Amém. Não há palavras
que se compare ao que está aqui, ó. Você não vai encontrar no melhor livro. Você não vai encontrar. Porque aqui contém tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Se afastar dela, também não. Se afastar dela, também não. Podemos ter a palavra de Deus, ter as nossas fraquezas, muitas vezes, mas reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Amém. E eu me volto para Ti, eu sei que o Senhor é poderoso, poderoso, para mudar essa situação e fazer com que eu possa continuar caminhando novamente Oh, glória, Pai. contigo. Então, a palavra de Deus, ela contém aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Amém. E ele se reúne. Lucas 24, 31. Diz assim: neste momento, mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retomaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Nós vemos que Jesus, ele estava com os discípulos neste lugar, e ali, nesse cenário, o que acontece? Ele reparte o pão, eles se alimentam ali. O pão vivo é Cristo. Amém. Mas ali já era ele trazendo o simbolismo do pão, que representava o corpo dele, e do suco da vide, que era o sangue Pai. dele. E ele repartiu o pão. Irmãos, o repartir é coisa de Deus. É de Deus. Nós podemos repartir uns com os outros. Seja no nosso tempo. Vou falar nosso, né? Mas é dinheiro. O nosso dinheiro. Aquilo que muitas vezes nós temos em casa, alimento. Então, podemos repartir. O que ele fazia? Repartiu o pão. Aquilo que vai trazer edificação para alguém, reparte. Aquilo que não vai fazer, entrega aos pés da cruz. Aleluia. Entrega aos pés do Senhor. Amém. E nós vemos que os discípulos a caminho de Emaús, eles receberam Jesus na casa dele. Caminhava com eles e Jesus ali falando. Quando Jesus ele fala, as palavras dele, ela arde no nosso coração. Amém. Amém. Nós não tem quem não possa falar: olha, eu ouvi uma palavra e aquilo foi diferente, porque as palavras de Cristo, elas são espírito e vida. Amém. Glória a Deus. Ontem nós estávamos aqui e um jovem passou e falando algumas coisas, aleluia, glória a Deus, e a Débora também começou a falar na hora que ele passou também. E o que fez? Ele parou, uma parte que ele estava ali, e voltou. E a Débora pôde ontem falar para ele, conversar com ele, e ele começou a desabafar muitas coisas, falar muitas coisas. E ele, quando criança, ele ia à igreja, ele recebeu uma palavra. Então aquilo ficou guardado no coração. Só que depois ele se afastou, a vida dele, e colocou o que aconteceu. Mas a vida dele, ele andou por muitos caminhos
ou ainda ele permanece, mas ele sente a necessidade, ele falou, senti voltar, e aqui ele sentou e foi levado ao coração dele uma palavra de Deus, aquele coração, aquela vida. Então, essa palavra, ela não foi em vão, porque tudo aquilo que falamos da parte de Deus, o que acontece? Ela vai florescer. Amém. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, assim nós cremos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Jesus, ele falava, e o coração ardia deles, porque era uma palavra que não era uma palavra simples, mas de alguém especial. E quando Jesus repartiu o pão, eles o conheceram. Souberam que quem estava ali, era o Cristo de Deus. Amém. Então nós sabemos quando é de Deus para a nossa vida. E o que nos faz permanecer é esse amor de Jesus que nos constrange. Oh, glória. Que nos constrange. Às vezes a pessoa fala, mas eu não vou, eu não culto, mas tem aquela coisa dentro que te faz, vai. É esse amor que nos constrange a estarmos diante dele, podermos cear nessa noite, podermos repartirmos o pão aqui. É isso que nos faz, que nos traz vida. É Cristo que faz isso na nossa vida. Amém. Trouxe a eles, preparou eles para um momento difícil que eles iriam passar. E Ele nos prepara, Ele fala conosco, fala ao nosso coração. Minha cunhada hoje estava comentando, ela falou assim, Deus havia falado no meu coração que o meu pai iria passar por um momento difícil. Só que ela falou, eu estou junto, né? Então nós dois vamos passar. Então é assim, Jesus não mandou dois? Nunca vai ser um só. Por quê? Porque os dois se fortalecem. Quando um diz de repente assim, ó, não é naquela casa, o outro fala não, é naquela outra lá, porque... Então um vai e uma coisa ou outra ajudando o outro. Então estarem dois andando juntos, é dois numa visita, para fazer uma visita no lar. Você pode ver que se torna, fica uma coisa mais fortalecida, é mais forte do que um só caminhar junto. Então, como igreja, nós precisamos um dos outros. Jesus, ele veio, ele chamou os discípulos. Por quê? Porque ele contava com eles. E na sua ascensão, quem deu continuidade à sua obra? Os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo. E hoje, quem dá continuidade? Nós, como igreja, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. E para isso, nós vamos nessa noite cear. Nós vamos nessa noite participarmos mais uma vez de uma ordenança de Cristo, que é a ceia do Senhor. Eu quero que nesse momento você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos.